Deus, graça e paz a todos, amém? Vocês estão felizes? Jesus é bom, até que a gente encontre Ele, amém? Ó, Neuzinha, glória a Deus, Eloá tá cheio de fogo da glória aí, ó. Amém, meus irmãos? Dadal que está nos visitando, né? Sinta-se em casa, né, Sioninha? Amém, irmão? A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, você possa também ser abençoado nessa noite com essa casa de oração. Queria deixar um versículo para você. Se você puder abrir seu coração e abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 32. Vou pegar do 31, amém? Do 31. Mateus 6, 31 e 32. Diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que com nós vestiremos. 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Vou repetir de novo. 31. Não mandeis o quê? Pois dizendo o quê? Ou que nos vestiremos. 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Quem são os gentios? Não, nós não. Nós cremos em Jesus. Nós somos o Filho de Deus já, irmão. A gente foi. Aleluia, você está aí, irmão? A gente já foi, amém? Agora somos filhos de Deus. Jesus está declarando para um povo que estava preocupado com comer, com beber e com o que se vestir. E Jesus disse que sabia a necessidade daquele povo. Que necessidade é essa? A mesma necessidade do século 21 que nós estamos vivendo. Comida, bebida e vestimento. O que sufoca o homem? As contas. Mas o texto está deixando bem claro, irmão. Jesus está dizendo assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que bebemos, ou que nos vamos se vestir. Jesus está dizendo: não se preocupe com isso. Isso é café pequeno. Agora o que Jesus está querendo dizer? Que nós deveremos se preocupar com a nossa alma. Isso é totalmente diferente. A gente se preocupa as coisas ao contrário, irmão. Porque a gente na realidade não quer passar necessidade, amém? E não é para passar. Quem está em Deus não vai passar. Ele diz: quem está em mim jamais vai mendigar o pão, mas vai ter para dar. É diferente. Mas o texto está querendo dizer que Jesus está mostrando para aquele povo que Jesus bem sabia que de sorte todos que não conhecem a Deus procura estas coisas. Que coisas é essa? Comida, bebida e vestimentos. Você está aí? Você está conseguindo entender? Então, se eu fosse fazer uma pergunta para você nessa noite, qual é a tua preocupação? Oi, uns pensaram, pastor, as contas estão chegando.
Jesus está dizendo, isso é para os gentios, não é para filhos se preocupar. Agora sim, olha bem para cá para os meus olhos azuis. Filho que não vai se preocupar é filho que anda corretamente. Não é vou comprar e Deus paga porque eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Está enganado. O texto está dizendo que andam certo em Deus, debaixo de um princípio de Deus. Deus está dizendo, essas coisas não vai te faltar. Mas se não é assim. É assim, irmão. Quando você pensa que seu dinheiro que está na sua mão não vai dar para comprar as coisas, não vai dar para pagar as coisas, Jesus envia pessoas para te ajudar. Só para provar que a palavra dele é verdadeira. É por essas coisas, não sofram. Não sofram. Quem tem que sofrer é o gentio, mas Jesus está dizendo assim, nem os gentios deveriam sofrer por isso. Porque ele está dizendo, eu já estou na terra e eles estão se preocupando com o que vai comer, beber e se vestir. É diferente, irmão. O grande problema das nossas vidas nesse século é que a gente trocamos as coisas que são eternas pelas coisas que são passageiras. Muitas vezes a gente se preocupa com coisa passageira e não se preocupa com coisas eternas. No versículo 32 ele vai dizer, porque todas essas coisas os gentios procuram, todos os dias. É uma alma irrefreável. Quem são os gentios, pastor? Todos que não crêem em Deus. A alma deles são irrefreável. Se eles conseguirem hoje uma coisa hoje, já não serviu para amanhã. Amanhã ele vai se preocupar para conseguir outra coisa, para suprir outra coisa deles. Onde o texto está dizendo, os filhos descansam e buscam a Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o texto vai dizer assim, no versículo 32 ainda, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Jesus está dizendo assim, ó, olha o que Jesus está falando para aquele povo. Jesus está dizendo, olha o que eu estou falando para vocês. De certo que o vosso Pai, Jesus está dizendo o quê? Que o vosso, esse Pai, que é o Pai dos filhos de Deus, é o mesmo Pai dos gentios, quando eles entenderem que ele só é um Pai, e fora desse Pai não tem outro Pai a não ser Deus. Amém, irmão? Jesus está dizendo, o Pai de certo sabe o que vocês necessitam. Por que não recebe? Porque não sabe entrar no quarto fechado. Porque esse texto vai falar logo lá no começo. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com seu pai. A primeira coisa que ele vai dizer, não se preocupe com nada dessa vida, se preocupe com sua alma, se preocupe com a saúde do seu coração, se preocupe com a saúde do seu corpo, que as demais coisas, ele vai dizer, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. A gente lê vos, ele está dizendo, eu vou te dar. O texto está querendo dizer ali, eu vou te dar. Está entendendo aí? Quem são os gentios? Sabe por que filho mendiga? Porque não anda alinhado com o pai. Por isso que se torna mendigo. Porque nenhum pai vai querer que o filho fique escravo para pedir esmola. Oi, você tem um pai biológico. Será que seu pai quer que você fique pedindo esmola? Imagine seu pai celestial, que é o dono do ouro e da prata. Olha para o teu vizinho que está do lado, com amor, diz para ele, não seja mendigo. Fala assim, não que eu sou contra os mendigos, mas você é filho, você entende, você vive nele, então pare de se comportar como um mendigo. Amém? Fala assim agora para ele, eu sei que você é filho, então tome posse. Amém? Você está aí? Só queria deixar esse versículo, foi uma palavra que soltou de manhã no meu coração. Amém? Essa pulseira aqui todo mundo já sabe, né, irmão? Está chegando a conferência. Essa aqui é do irmão Luiz. Eu disse a senha para ele. Se perder, vai ter alguém na porta. Ah, mas eu sou o operador da mesa de som daqui da igreja. Vai pagar de novo. Ah, mas eu sou o diácono. Vai pagar de novo se perder, meu irmão. Ah, mas eu sou da ação social, cobra de novo.
Amém? Só estou pegando os líderes, amém, irmão? Ah, sou a pastora Irleide, cobra de novo. Não chegou com a pulseira, paga. Amém, irmão? Você está aí? Só que escapa é Eloá e as pequenininhas, que não vai poder botar a pulseira, amém? Glória a Deus, amém, irmão? É motivo de alegria de nós estarmos chegando na segunda conferência, né? Identidade da nossa igreja. Eu creio que vai ser um desaguar de água aqui, um divisor de água poderoso, amém? Ao mesmo tempo, irmão, convido a liderança, se você que é da igreja, quiser participar. Todos os dias, 10 horas da noite, às 22 horas, a gente está em oração pelo país, né? Eu vou baixar aqui, cortar o microfone, só para dizer algo, para que não possa sair, amém? Me perdoe aí, você que está nos assistindo. Vocês entenderam, queridos? Amém? Tomara que não saiu na live, porque se sair eu pego o Luiz. Amém? Queria agradecer a Deus por mais um dia a gente estar aqui na presença dEle. Que você possa receber da porção de Deus nessa noite, amém? Queria convidar o diácono. Eu escalei ele e disse, se você não estiver bem, você pode passar a bola. Ele, não, soldado mandado ele cumpre. Glória a Deus por isso. Entendeu que não é a chuva, não é o vento que vai paralisar, amém, irmão? Coloca a mão para cá em nome de Jesus. Intercede pelo irmão aí, diz, Jesus, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida do diácono Eduardo, que o Senhor possa trazer uma palavra do céu, que nós possamos se mover por essa palavra, que essa palavra possa criar raiz dentro de nós, para que nós não perdemos, Senhor, o nosso olhar para o Senhor e nem o nosso caminhar para o Senhor, porque nós queremos andar no seu caminho, Jesus, continuamente, até que o Senhor venha. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Vocês estão felizes nessa noite? Antes de eu ministrar o que Deus colocou no meu coração, eu queria estar assim liberando uma unção de alegria no seu coração. Né? Quero falar para vocês que Deus tem uma palavra para vocês essa noite. Né? Você que está aqui, você que está nos assistindo, sinta-se à vontade nesse ambiente. Pedir a vocês que abram lá em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 3, a gente vai estar lendo aí o versículo 20. Todo mundo achou? Apocalipse 3, a gente vai estar lendo aí o versículo 20. E vai dizer assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Poder sentar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra, Senhor, que nesse momento eu possa diminuir o Seu crescer na minha vida, Pai. Espírito da verdade, fica à vontade nesse lugar. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando a gente para ver essa passagem de Apocalipse, né, que Apocalipse é a revelação de João. E a gente vai entender que quando João está ali naquela ilha de Patmos, Deus ele dá aquela visão a João, Deus começa a revelar a João algumas coisas que iam acontecer no fim dos tempos, e João ali escreve. Só que quando eu paro para ver esse capítulo 3 aqui de João, Jesus está falando algo muito importante. Jesus está tratando aqui de um banquete. E quando se trata de ceia, irmão, ou de banquete, né, os crentes ficam felizes, sim ou não? Porque crente gosta de quê? Quem gosta de comer é os crentes. Então, muitas das vezes, quem vai para um banquete, principalmente se for farto, irmão, se for ter comida gostosa, tem pessoas que ela só vai querer tomar só um menorzinho. Por quê? Ele vai dizer assim: rapaz, eu não vou encher a barriga, porque lá eu vou me fartar, sim ou não? Então, principalmente se for churrasco. Quem gosta de churrasco, aquela carninha gordurosa, então, irmão, já sabe que vai ter aquilo ali. Oxe, vou tomar só um menorzinho, porque chegar lá eu quero me acabar. Por quê? Porque é um banquete. Então, quando Jesus está ali chamando, batendo nessa porta, Jesus bate nessa porta. Jesus não bateu nessa porta ali para pedir um alimento. Jesus não bate nessa porta para pedir uma informação que ele estava perdido. Mas Jesus bate nessa porta para fazer um convite. Ou seja, se alguém abrir, ele está dizendo, e alguém o abrir ou receber, vai receber um convite. Para que esse convite, diácono? Para um banquete. Então, Jesus, quando está batendo nessa porta, ele está ali para convidar alguém para um banquete. E quando a gente vai ver, quando ele fala de ceia, ele está dizendo, eu tenho um alimento para lhe dar. Mas muitas das vezes, ou muitas pessoas, né, você precisa ter o quê? Fome. Quando ele vai dizer assim, ó, tem um banquete para você, tem uma ceia para você, eu tenho um alimento para lhe dar, você precisa ter o quê? Ter fome. Por quê? Ninguém ele vai para um banquete sabendo que vai ter abundância de comida ali, abundância no ambiente, e vai sem fome. Sim ou não? Você vai, principalmente se você sabe que vai ter abundância, você vai estar ali com fome. Porque você sabe que você vai ser o quê? Saciado. Então, a mesa, irmão, principalmente a mesa de Jesus, ela tem cura, a mesa ela tem restauração, a mesa ela traz discernimento e a mesa ela traz revelação do coração. Agora, olha bem para cá. Quem aqui está na mesa de Jesus, que muitas das vezes está passando por qualquer situação de enfermidade e não quer uma cura? Qualquer pessoa que estiver passando vai querer o quê? Ser curado, sim ou não? Ser curado. Outra coisa que a gente para ver, quem está passando uma situação no seu casamento de alguma tribulação ou alguma divergência vai querer ser o quê? Restaurado. E outras pessoas que estão para tomar uma decisão importante de algo, a primeira coisa que ela vai querer fazer o quê? Discernimento, para saber se eu tomo ou se eu não tomo essa decisão. Revelação eu nem falo, porque quando se trata de revelação, se for um crente pentecostal, a primeira coisa que ele vai perguntar é o quê? Se o pregador for de fora, vai ter revelação? É a primeira coisa que pergunta. Mas deixa eu te dar um dado nessa noite. Cuidado com aquilo que você pede a Deus para revelar ao pregador. Amém? Vamos lá. Então, a gente aprende aqui algumas coisas. Então, por que essa mesa ela consegue fazer tudo isso? Vocês querem saber por quê? Porque o alimento que é liberado nela por Jesus, ela tem esse poder. Ou seja, a palavra, ela é esse alimento. E esse alimento ele tem esse poder de restaurar, de curar, de revelar, né, e de te dar destino. Agora, olha bem para cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você decide almoçar na sua casa, você almoça fora, você vai almoçar o quê? Dentro ou fora? Eu acredito que dentro, né? Se porventura você diz assim, eu vou almoçar fora hoje, você vai ter que fazer o quê? Coçar o bolso. Porque quando minha esposa ela diz assim, não vou fazer comida hoje, a gente vai almoçar fora. Aí eu já sei, se for ali para aquela churrascaria tradição, irmãos,
Vou ter que coçar o bolso, vou ter que tirar o escorpião do bolso. Vocês estão aí? Então, quando a gente decide almoçar, a gente não vai almoçar fora, possivelmente você vai almoçar ou na sala de estar ou na cozinha. Por quê? Para que você possa chegar até lá e experimentar do banquete. Você precisa passar por uma porta. Senão você vai ficar só olhando, né, o banquete ali, e você vendo aquelas delícias ali, e você sem poder o quê? Sentar para experimentar. Você vai ter que passar por uma porta até você sentar e chegar lá, sim ou não? Só que o grande problema, irmão, é que algumas pessoas, né, elas querem cura, elas querem revelação, elas querem restauração, mas elas não querem pagar um preço para tudo isso. Sabe por quê? Porque eu vou ter que passar pela porta, e a porta ela vai revelar algumas coisas que eu preciso deixar. Então, muitas das vezes, as pessoas elas querem tudo de Jesus, mas quando se trata de ela pagar esse preço chamado eu preciso tomar um posicionamento de passar por essa porta, para eu experimentar desse banquete, muitas das vezes eu recuo. Por que eu recuo? Porque quando eu chego na porta para passar por ela, vai ter coisa que Jesus vai dizer, isso aqui tem que ficar, isso aqui você vai ter que largar, isso aqui você vai ter que permitir eu tratar. E muitas das vezes as pessoas não querem. Vamos lá? Outra coisa que a gente aprende aqui, Jesus ele não vai permitir que você experimente do seu banquete sem primeiro você ter que passar pela porta. Mas talvez você me diga, mas diácono, eu já aceitei Jesus e eu já conheci a porta. Posso te falar uma verdade nessa noite? Isso aí é um posicionamento. O que vai dizer se você passa pela porta para experimentar desse banquete é o teu comportamento. Porque, irmão, olha bem para cá, quantas pessoas não se posicionou para andar com Jesus, mas o comportamento dela não condiz com aquilo que ela se posicionou para viver? Sim ou não? A gente tem visto muitas pessoas, ela até se posicionou, ela até levantou as mãos, mas muitas das vezes o seu comportamento lá fora não condiz com o posicionamento que ela teve de passar pela porta. Estão aí? Então vamos lá. Então porque aqui tem pessoas, irmão, que muitas das vezes, né, se posiciona para andar com Jesus, mas o comportamento dela diz outra coisa, né? Ou seja, são muitas, se a gente parar para analisar. Por quê? Infelizmente, a teologia da prosperidade, ou a teologia do venha para Jesus e pare de sofrer, muitas das vezes ele te ensinou que Jesus era um Deus de abundância. Mas é uma verdade, Jesus é um Deus de abundância. Só que esqueceram de mostrar o outro lado da moeda. Que lado é esse, diácono? Ele é abundância, ele é amor, mas ele também é justiça. E a gente vai entender algumas coisas aqui nessa noite e compreender que essa porta ela é um pouco exigente. E ela estabelece alguns critérios, alguns princípios, para que você consiga passar por ela. Por quê? Porque Jesus vai declarar assim, ó, que existe uma porta larga e uma estreita. E ele vai dizer assim, no final dessa passagem, vai dizer assim, ó, estreita é a porta e poucos são que acertam o quê? Por elas. Não que Jesus não queira que as pessoas acertem por essa porta, mas o grande problema é, a gente está dizendo a estreita, tem critérios, e nem todo mundo quer passar por esse estreito, por esses critérios. Então vamos lá, o primeiro critério que Jesus ele vai estabelecer é reconhecer a cruz. Talvez muitos digam assim, mas eu já reconheci a cruz, eu já sei quem é Jesus, eu já vivo esse Jesus. Então vamos lá, quem reconhece a cruz, carrega ela todos os dias. Então não tem como eu dizer que eu reconheci a cruz se eu não carrego ela todos os dias. Ou seja, eu preciso me posicionar para reconhecer a cruz, né? Quer ver uma coisa? Vamos lá. Como eu falei, agora nessa época, eu digo que reconheci a cruz, mas eu decido no meu coração dar um pulinho ali com o titio João. Olha bem para cá, irmãos. Será que eu reconheci a cruz mesmo de verdade? Será que eu entendi o que realmente a cruz significa? Então, ou seja, eu vou estar me posicionando, mas o meu comportamento não vai condizer com aquilo que eu me posicionei para viver. E, infelizmente, se a gente parar para analisar, quantos irmãos nossos, muitas das vezes não está indo por esse embalo? Eu já reconheci a cruz, mas aí entra aquela velha desculpa, aquele velho engano. Deus sabe, Deus entende. Eu vou largar ela aqui um pouquinho, vou colocar aqui atrás da porta, irmão. Vou só dar um pulinho ali com o titio João, quando eu voltar eu pego. Mas Jesus está dizendo o quê? Quando você aceita a cruz, quando você passa pela porta, a cruz ela é o quê? Diariamente. Então, irmão, não tem como mais eu pegar essa cruz e dizer que entendi Jesus, dizer que eu me posicionei para viver Cristo, e vira e mexe eu estou largando. Vira e mexe eu entro em crise, eu paro, eu coloco ela de canto. Vira e mexe muitas das vezes eu recebo um confronto, eu não quero mais andar com Jesus, ou seja, eu paraliso com ela.
Não entendeu. Porque Jesus está dizendo, se você pegou, se você se posicionou para viver a cruz, você não pode mais olhar para onde? Para trás, independente de qualquer coisa. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então quem reconhece a cruz, ele não olha para trás. Segundo critério que Jesus vai estabelecer, irmão, você passar por essa porta e experimentar desse banquete é relacionamento. Ou seja, o relacionamento, ele revela minhas crecas, o relacionamento, ele revela meus traumas, ele cura meus traumas, e ele me incapacita para viver aquilo que ele me chamou para viver. Então, se eu não tenho um tempo para me relacionar com ele, como eu vou experimentar desse banquete? Porque é justamente no relacionamento que ele vai começar a te revelar algumas coisas que você precisa tirar de você, e também ele vai começar a liberar algumas coisas para você experimentar. Mas se você não tem tempo para relacionamento com Deus, você não tem tempo para gastar um tempo com ele, como você quer participar desse banquete? Vocês estão aí? Porque é por isso que eu acho lindo quando Jesus ele compara a igreja com um casamento. É a mesma coisa. Se eu não tivesse um relacionamento com minha esposa, ela não ia saber que eu amo o quê? Macarrão. É tanto que eu não janto à noite, mas quando ela faz aquele macarrão, aí eu pego pesado. A não ser, é só um pãozinho de leve. Mas por que isso aí? Relacionamento. Vocês estão aí? Então com Jesus, irmão, não é diferente. Ele começa a liberar alguns critérios que eu preciso ter para eu experimentar desse banquete, e um desses critérios é esse aqui, relacionamento. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que um anjo do Senhor, ele levou pão e água para quem? Para Elias, quando Elias estava onde? Na caverna. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó, que quando o anjo pega ali e passa esse pão e essa água para Elias, ele diz, olha, come e bebe, porque grande é a tua jornada. E quando Elias comeu, a Bíblia diz que ele foi o quê? Revigorar das suas forças. Mas agora olha bem para cá, irmão. De onde será que veio esse pão? E de onde será que veio essa água? Porque a Bíblia não fala que foi um homem que levou, ela fala que foi um anjo que levou. Sim ou não? Então, sim. Então, eu creio que esse pão e essa água veio do banquete da mesa de Jesus. Porque, olha bem para cá, muitas das vezes a gente vai ver cristão em altos e baixos, sem forças. Por quê? Porque não está tendo esse relacionamento. Porque Elias entendeu aquilo ali e ele experimentou desse banquete de Jesus. Porque ele tinha relacionamento com Deus. Então, olha bem para cá, talvez o churrasco que a gente coma aí fora, ele só vai nos encher o quê? A nossa barriga. Mas o banquete que sai da mesa de Jesus, ele tem o poder de te revigorar para que você chegue até o seu destino. Vocês estão aí? Porque assim como Elias foi revigorado ali, quando ele recebeu o pão e a água daquele anjo ali, enviado por Deus pelo banquete da mesa de Jesus, ele teve força, foi revigorado, ele conseguiu chegar até o destino que ele tinha aqui. Amém? Então vamos lá. Então, por que a gente tem visto tantos cristãos, irmão, nesses dias, desfalecido pelo caminho, paralisado, desistindo da caminhada? Vocês querem saber por quê? Porque não tem entendido relacionamento com Jesus e porque não tem experimentado nada da mesa de Jesus. Então vamos lá. Que eu creio que a vontade de Deus é que sempre você experimente, né? Porque qual é a pessoa, ou qual é a sensação, qual é a vontade quando você experimenta uma comida boa? Qual é a vontade, a sensação que a gente tem quando a gente experimenta uma comida boa? De repetir de novo. Por quê? Porque deu fome. Assim as coisas de Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Deus para experimentar as coisas de Jesus, do banquete da mesa de Jesus, como vai criar uma fome ou uma sede para você estar querendo viver mais dele, ou você comer mais dele, se você não tem esse relacionamento? Outro critério que ele vai colocar aqui, irmãos, é santidade. Se eu não buscar me santificar em algumas áreas da minha vida, é impossível que eu experimente desse banquete. Por quê? O autor de Hebreu ele vai dizer assim, ó, capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer, esforça-te para ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Pronto, agora olha bem para cá. Agora, se sem santidade ninguém verá a Deus, né? E ele vai dizer assim, ó, não tem a ver com, santidade aqui não tem a ver com roupas, nem com comportamento, irmão, amém? Santidade tem a ver com caráter e mudança de comportamento. Porque muitas vezes quando a gente fala de santidade, as pessoas vão logo olhar para vestes, ou para... A maioria olha logo para vestes. Então não tem a ver muito com vestes, tem a ver com mudança de comportamento e caráter. Então a primeira coisa que ele vai falar aqui é de o quê? Esforço. Esforço, em grego, significa dióquio, que significa seguir em busca ou insistir fortemente em algo, buscar com fervor até encontrar. Então olha bem para cá.
Por que muitos não experimentam do banquete de Jesus? Porque, infelizmente, muitos não conseguem buscar com fervor, não conseguem ter um critério no seu coração de dizer, eu só paro depois que eu experimentar. Vocês estão aí? Então vamos lá. Não tem como eu experimentar, irmão, do banquete de Jesus, se eu não me esforço. Tem pessoas que muitas das vezes ela se esforça para tudo na sua vida. Tudo que ela deseja conquistar, ela se esforça. Mas quando se trata das coisas do reino de Deus, é uma luta. Vocês estão aí? Então vamos lá. Outra coisa que ele vai falar aqui, ó. E sem santidade, a segunda parte que o autor de Hebreus vai dizer assim. Primeiro ele vai falar de esforço, e depois ele fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Sim ou não? Mas olha bem para cá. E por que aqui lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, que todo olho verá ele. Ele fala que até aqueles que os transpassaram ele, vai ver. Aí, dá um nó na cabeça, não dá não? Até você diga, Diácono, agora você confundiu tudo. Você disse que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas agora o autor do Apocalipse está dizendo que todo olho verá ele. Até aqueles que foram maus? Sim. Até aqueles que não estão buscando a santidade? Sim. Ah, me deixou doido agora, Então vamos lá para João, irmão, que João vai descomplicar tudo, amém? Vamos lá? Olha comigo aí, lá em João, capítulo 14, versículo 21, que João vai descomplicar tudo aí. Volta só um pouquinho, depois volta para o Apocalipse. Estão comigo? João 14, versículo 21. Amém? Então vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. Então olha bem para cá. Quando Jesus está falando isso aqui, irmão, ele está dizendo, me prostrarei ou me revelarei para ele. Ou seja, quando você está com fome ou com sede do banquete de Jesus, quanto mais você come, quanto mais você se alimenta, quanto mais você deseja estar nessa mesa, nesse banquete, mais ele vai se revelar para você. Ele não está dizendo que vai se revelar como muitas das vezes a gente acha que é aquela revelação artificial. Ele vai estar dizendo, eu vou estar me revelando cada vez mais a você como eu sou. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então quanto mais eu experimento dessa mesa, mais fome me dá e mais ele vai se revelar para mim. Então Apocalipse 3:20, aí nesse texto base, onde a gente acabou de ler, né? Jesus vai dizer assim, o que ele é, volta para o Apocalipse, não sai daí não. Então nesse texto base que a gente acabou de ler, vai estar dizendo, ele está o quê? À porta e bato. Olha bem para cá. Ele está dizendo, eu estou à porta. Ou seja, eu fiz um banquete e eu estou indo ir até você para te convidar. Ou seja, Jesus fez um banquete, ele preparou tudo, ele está batendo na porta dizendo, eu estou indo até você para te convidar. Primeira coisa que a gente aprende, irmão, se eu estou sendo convidado para um banquete que vai ter muita comida, eu preciso ter o quê? Primeira coisa, fome. Segunda coisa, eu preciso ter entusiasmo. Por quê? Ele lembrou de você e te colocou na lista. Outra coisa que a gente aprende aí diante de tudo isso aqui, quantos muitas das vezes está diante da porta, mas não consegue, né, se animar, não consegue passar para chegar até a mesa do banquete? Quantos? Muitas vezes as pessoas vêm para um lugar como esse, elas estão diante da porta. Quem é essa porta? Jesus. Jesus está revelando coisas, está liberando coisas no ambiente, mas muitas vezes ela não consegue estar animada, ela não consegue estar empolgada para dizer, nossa, Jesus me convidou, tem um banquete para mim, ele lembrou de mim diante de tantas pessoas. Ele lembrou até você. Segunda coisa, ele foi até a sua casa, ou seja, queimou calorias para ir lá bater na sua porta e dizer, esse que eu estou à porta e bato. Vamos lá? Outra coisa que a gente aprende aqui nesse versículo ainda é, se ouvir, então ele está dizendo, se você não ouvir, você perde o banquete. Se você não se atentar para anotar o endereço, você vai chegar perdido, vai ficar perdido. E se você não ouvir o que horas começa, você corre o risco de chegar atrasado. Amém? Então vamos lá. Mas diácono, diante de tudo isso aí, tem pessoas que ela pode ouvir, deixar Jesus entrar, ouvir Deus bater na porta, abrir a porta e ainda assim ficar de fora? Sim. E vou provar para vocês. Por quê? Diante de todas essas coisas, ela mesma pode se expulsar. Não é que Jesus está querendo expulsar ela, não é que Jesus está impedindo ela de entrar, porque o maior desejo de Jesus é o quê? Que ela entre por essa porta.
Por quê? Porque depois da porta tem um banquete esperando por ela. Só que, diante de tudo isso aí, ela mesma pode se excusar. Porque lá em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24, ele vai falar da parábola da grande ceia. Aí a Bíblia vai dizer que aquele senhor daquela região fez uma grande ceia. Matou o melhor gado, matou o melhor novilho, fez aquela festança, tinha bastante comida, bastante bebida, e ele disse, chama esse povo aí agora. Vai convidando esse povo aí, porque eu quero que ele venha participar da minha mesa, eu quero que ele venha participar do meu banquete. E a Bíblia diz que esse servo, ele foi lá e começou a convidar de um a um, batendo em cada porta, levando o convite, dizendo, olha, tem um banquete, meu Senhor mandou vir convidar vocês. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando esse homem ele chegou nas casas para levar o convite, a Bíblia vai dizer que esse povo não ficou alegre por ele estar na lista, por ele ser um convidado ali para um banquete. A Bíblia vai dizer que o primeiro começou a dar desculpa, ou seja, a se excusar. Ele disse, olha, comprei um campo, não posso ir. Eu preciso ver o meu campo aqui, como é que está. Então me dê por um excusado. E quantas das vezes você tem se dado por excusado do banquete de Jesus por causa das suas coisas? Se a gente parar para analisar, quantas das vezes tem pessoas se dando ela mesma por excusada por causa das coisas delas. Era para ela estar num lugar, num ambiente como esse, no banquete que Jesus está dizendo, esse que eu estou à porta e bato, vem, porque para que você venha cear comigo, ou seja, tem um banquete para você, se você entender isso, mas muito tem se dado por excusado. Quantos? Aí vai dizer que o segundo, ele vai dizer, eu comprei um boi novo, avisa aí o seu Senhor que eu não posso ir. Agora olha bem para cá, olha assim, não é assim, quantas das vezes as pessoas têm pedido algo a Jesus, têm pedido muitas vezes até um veículo a Jesus, Jesus lhe abençoa, depois cadê esse irmão? Sumiu da igreja, sabe o que ele vai dizer? Ah, Jesus, eu preciso amaciar o motor do carro, depois eu vou aí. É assim, irmãos, vamos lá. A terceira pessoa, quando ele recebe esse convite, ele vai dizer assim, ó, casei, não posso ir, avisa Jesus que eu estou experimentando de outro banquete, quem sabe amanhã eu vou. E olha assim, não é assim, quantas das vezes a pessoa ela pode passear com o seu cônjuge, ou ela pode passear com a sua família depois, mas o que ela faz? Ah, eu tenho que dar um passeio, Deus sabe, Deus entende, né? Depois eu vou lá. A gente vê muito isso, irmão, principalmente em escola bíblica dominical. Quantos era para estar no ambiente daquele? Palavras sendo liberadas, palavra de ensinamento, mas prefere fazer o quê? Vou passear. Será que eu não poderia passear depois? Sim, mas ele mesmo está se dando por discursado. Ou seja, está tendo um banquete de Jesus ali, ele está dizendo, participo depois. Deixa para amanhã. Vamos lá? Só que no versículo 24, a Bíblia vai dizer que aquele Senhor vai dizer assim, ó, todos que antes receberam o convite não provarão da minha ceia. Agora vem para cá. Tem direito esse Senhor de fazer isso? Sim ou não? Sim, porque o convite chegou. Ele disse que essas pessoas foram convidadas antes. Mas essas pessoas elas preferiram fazer o quê? Não dar por pouco caso, ou seja, se dar por excusado, ou seja, não deu muita importância ao convite que recebeu. É como se a ceia que aquele Senhor fizesse ali, como aquele banquete que aquele Senhor fizesse ali, para eles fosse algo sem importância. Agora, quantos não estão assim, né? Muitas das vezes eles mesmo se dão por excusados, mas quando o dia mal chega, quando a pingueira chega, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Ah, Jesus, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor resolva a minha situação. Como? Se o tempo todo você está se dando por excusado, agora você quer experimentar do banquete de Jesus. Porque como eu falei no início, que banquete é esse? Quando Jesus está falando dessa ceia aqui, esse banquete de Jesus, essa mesa, ela traz cura, libertação, ela traz discernimento, ela traz restauração, mas só que muitas pessoas, por estar fora desse banquete, fora desse lugar, chamado ceia do Senhor, chamado porta do banquete, o que acontece? Elas desprezam, mas no momento que ela está passando por aflição, ela quer experimentar de algo. Vocês estão aí? Então vamos lá. Outra passagem vai dizer assim que o mesmo Senhor ele fez uma festividade e convidou muitas pessoas ali, só que elas fizeram o quê? Elas não deram muita importância. Só que a Bíblia fala aqui, irmão, que no meio daquela galera toda ali, ele começa a convidar os aleijados, começa a convidar pessoas de fora e aquele lugar foi cheio. Só que no meio daqueles ali entrou um penetra, ou seja, alguém que estava sem as vestes nupciais, ou seja, sem as vestes da festa. Só que Jesus viu, sim ou não? Porque a Bíblia diz assim, que quando aquele senhor daquela festa chegou para ver aquela galera que foi convidada, ele chama o seu servo e diz, por que aquele cabra ali? Ele está com a roupa diferente de todo mundo. Sabe por quê? Porque antes de você entrar para sentar na mesa do banquete de Jesus, Jesus está dizendo, ó, tem uma porta para você passar. Por que Jesus disse que tem uma porta para você passar? Porque no momento que você passa por essa porta, Jesus vai dizer, você tem que ficar despido. Para te envergonhar? Não. É porque Jesus vai dizer, antes de você sentar na mesa, tem uma veste nova para eu lhe dar.
Então, quando você passa pela porta ali, aquelas coisas que ele está tirando de você, veste agora aqui as vestes, e agora você está capacitado para sentar na mesa do banquete. Então, quando Jesus bate o olho naquele homem ali e não vê as vestes, ele diz, ô, queridão, você não pode ficar aqui. Por quê? Você não passou pela porta. E quando a gente para ver essas coisas, irmão, sabe quem é essas pessoas que não querem passar pela porta? É aquela que muitas das vezes até ouviu, Jesus bateu na porta, ela recebeu o convite, mas ela deu aquele jeitinho brasileiro, não, tá muito cedo, eu preciso curtir a vida ainda, tem muita coisa para eu fazer, depois eu vou para Jesus. Ou eu vou dar um pulinho ali no mundo, quem sabe, né? Deus não tem importância não, daqui a pouco eu volto. Só que aí Jesus vai dizer assim, ó, se não passar pela porta, se não trocar as vestes, queridão, se você tentar de dar onde penetra, eu vou lhe ver. E muitas das vezes é isso, irmãos. Então vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 9, queria que vocês olhassem comigo aí, já estou finalizando. É uma mensagenzinha bem curta. João 10, versículo 9. Vamos lá, todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Ele vai dizer assim, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará o quê? Ou seja, achará alimento. Então Jesus está dizendo assim, ó, na minha ceia, se você vier, se você se permitir passar pela porta, tem um banquete para você. Mas antes de você experimentar dessa ceia, antes de você experimentar desse banquete, você precisa decidir, irmãos. Eu preciso passar pela porta. Quem é essa porta? Jesus. Não tem como eu dizer que vou experimentar do banquete de Jesus, não tem como eu experimentar dessa ceia, que ele fala lá em Apocalipse, e eu estou apontando aqui para João 10, sem primeiro você passar por essa porta chamada Jesus. Amém? Em Apocalipse 3, versículo 20, onde a gente acabou de ler, deixa eu só dar mais uma tesezinha aqui. Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, Jesus não está falando isso aí para ímpio, Jesus está falando isso aí para o povo dele, ou seja, para a sua igreja. Porque muitas das vezes as pessoas já pregaram isso aqui, abra teu coração, porque Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Jesus não está falando isso aqui para pessoas que não aceitou, ele está falando para a igreja. Ele está pregando para a igreja de Laodiceia aqui. Então existe um banquete nessa noite. Existe um banquete para você experimentar. Assim como aquela água, como aquele pão ali, que foi até Elias e Elias foi revigorado, esse mesmo pão, essa mesma água está aqui nessa noite. Só que você precisa compreender algo, irmão. Antes de eu experimentar desse banquete, antes de eu experimentar dessa ceia, eu preciso passar pela porta. Vocês estão aí? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria a porta do banquete. A porta do banquete. Jesus é a porta desse banquete. Porque toda vez que você consegue passar por ela, você se permite ser tratado, algumas coisas que você precisa deixar e passar por ela, ele diz que tem um banquete para você experimentar. Mas você não pode experimentar desse banquete antes de você passar por essa porta chamada Jesus. Vocês estão aí? Então é isso que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite, falar um pouco sobre a porta do banquete. E a gente precisa compreender essa verdade nessa noite. Não tem como eu experimentar. É por isso que tem muitas pessoas que muitas das vezes elas não experimentam nada de Jesus. Por quê? Porque ela está até caminhando com Jesus, mas ela não se permite passar pela porta para experimentar. Amém? Então essa é a palavra que eu trouxe aqui nessa noite. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês em 30, em 60, em 100 vezes mais. Nosso pastor. Glória a Deus. Amém, queridos? Decisão. Só vai ter banquete quem é decidido. A Bíblia diz que Deus convidou todos, mas nem todos querem ser convidados por Ele para o banquete. Então, viver o Evangelho é viver uma decisão. Viver o Evangelho é você entender qual é o caminho que você vai morar. Porque o banquete aqui é referente ao céu. Ali é uma analogia, onde está falando que está tendo a festividade e convidou a todos. É assim, a palavra de Deus diz que Ele está para todos, mas nem todos querem Ele. João capítulo 3,16 vai dizer, o Senhor Deus deu seu único filho, né? Para salvar o quê? Humanidade, para que todo nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna, a vida com abundância. Então decisão é você não olhar para trás,
Porque toda vez que você decide e olha para trás, você vira salvo. Porque olha bem para cá. Tem coisas no passado que foi bom. Também tem muitas coisas que foram ruins. Quem for da época da minha mãe aqui sabe que seus pais teve dificuldade de criar vários filhos. Mas teve a outra parte boa. O que vocês viveram, essa nova geração, como eu, não está vivendo. Mas a Bíblia diz que passado é passado, não se olha mais para trás. A gente se olha para o autor e o consumidor. Então, o nosso papel como cristão é decidir como nós estamos vivendo diante de Deus. Como é que nós temos a certeza se estamos salvos? O banquete já existe. O que falta é você decidir. As desculpas vão ficar para trás. Porque o céu não trabalha com desculpa. O céu não trabalha, eu não posso, estava cansado, deu sono, tive que visitar. A Bíblia está recheada de conselhos assim. Teve um que disse, eu tenho que enterrar meu pai. Ele diz, deixa que os mortos enterram os mortos. Ele está dizendo, aquele que coloca a mão no arado e recua, Jesus vai dizer, eu não tenho prazer. Porque é decisão. Nós precisamos ser decididos naquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Amém, irmão? Não podemos ser um crente, não podemos ser um filho de Deus, estando no muro, sem decidir o que nós queremos. Como é que está você nessa noite? Tem um louvor que diz assim, de que lado você está? Porque é uma decisão, irmão. As pessoas ultimamente dizem que querem Deus, mas não querem viver o que Deus tem para eles viver. Porque toda vez que Deus tem algo para me dar e te dar, Ele vai dar não, aquilo que a gente queria. E vai dizer, tem isso para você. E quando Ele nos dá, a gente se decepciona algumas vezes com Jesus. Mas essa decepção que a gente se decepciona é porque de nós mesmos. Porque Jesus, Ele é verdadeiro, irmão. Jesus é verdadeiro. Ele diz, eis que sou a porta. Aquele que passar por mim tem pastagem. Tem vida e vida com abundância. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Jesus não está falando com descrente, Jesus está falando com crente, irmão. Jesus está falando com aquele que já disse, eu te aceito, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus está dizendo, então para de dar desculpa, vem e me serve. Como é servir a Deus? Como é ser decidido estar em Deus? É você amar o Senhor acima de todas as coisas. É você compreender de onde Deus te tirou, é você compreender o que Deus tem feito na tua vida e você ser grato como Davi foi com Ele. Fica de pé em nome de Jesus. O destino de todos já estão escrito. Jesus vai vir buscar a igreja e naquele grande dia haverá muito choro. Para uns de alegria e para muitos de tristeza. Mas é uma certeza do que vai acontecer. É uma certeza, irmão. A incerteza daqueles que estão no muro achando que na hora que Jesus vir buscar a igreja, vai conseguir ser salvo. Não, não, não. Ele vai dizer, a sua fé foi suficiente, o que você cria em mim era suficiente, mas infelizmente, você não vai poder ser salvo. Porque você nunca levantou a mão e confessou diante de testemunha que eu te aceito como um único e suficiente Salvador da minha vida. Sabe o que o texto diz? Que só uma festa no céu que acontece é quando o pecador se arrepende do seu pecado e confessa para Deus que quer o Senhor acima de todas as coisas. Isso não pode ser por força, nem por violência. Isso não pode ser alguém pressionando você, vai, aceita, não, não, não. Isso é, genuinamente, você tem que entender se Deus falou seu coração. Porque o que Eduardo pregou aqui, como ele disse, se eu desse o nome, seria o banquete. Mas é um texto que está falando de decisão, irmão. Quantas pessoas que você olha e pararam, quantas pessoas você viram na presença de Deus com fogo, com vontade de estar em Deus, mas por causa de uma palavra de alguém, não mediu quem ele era em Deus, não mediu que as pessoas eram em Deus, e se afastaram, se decepcionaram, paralisaram.
Você acha que Jesus não fica triste com pessoas que colocaram a mão no arado e recuaram, porque o próprio texto diz, eu não tenho prazer, mas Jesus fica triste? Só você olhar para o texto lá de Jó, no dia que os filhos de Deus estavam voltando, a Bíblia diz que o inimigo estava filtrado junto. E Deus pergunta, por que você está no meio dele? Ele disse, estava rodeando e vagando pelo mundo. Aí Deus diz, tu viu meu servo Jó? Ele também, né, Senhor? Como não pode, né? Um homem cheio de riqueza, prazer, tudo sucedido, fazenda. Não tem como ele não deixar de te adorar. Tem tudo. Aí Deus disse, então vá lá e toque. Só não tire a vida. Você está aí, irmão? Você já viu quando alguém que não decide estar em Deus, quando alguém que estava andando em Deus e recuou, o próprio demônio, ele vai dizer para Jesus, eu tenho moral de fazer o que acontece com ele. Por quê? Legalidade. Não decidiu, estava em cima do muro. Ainda não foi um convertimento genuíno, foi um convertimento de alguém dizendo, aceita Jesus que é melhor para a tua vida, mas não teve encontro verdadeiramente com Jesus. Teve uma emoção. Não foi convertido, foi convencido. Convencido, ele se acha mais do que os convertidos. Porque o convencido, ele fala bonito, tudo que todo mundo está conversando fala de Deus. E os convertidos, ele fica mais calado. Que deveria falar mais do amor de Deus, se cala. Então lembre-se, é uma senha. Se você estiver frio, nesses dias na presença de Deus, mesma coisa que o demônio lá falou para Deus. Também Jó está bem dessa coisa também, tudo produzindo nele, a vida tudo prosperando, os filhos tudo próspero, fazenda, dinheiro, você quer o que, Senhor? Ei, é a mesma coisa quando alguém cai, ele diz assim, ó, eu posso entrar naquela pessoa, eu posso acabar, porque o Senhor sabe que o Senhor diz que é por legalidade. Quer uma senha? A mesa do banquete já existe. E você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa entender, se você está vivendo Deus, cuides para que não caia. Jesus fez um convite dizendo, vocês sentarão no meu trono junto comigo. E é verdade. Porque a Bíblia vai dizer em João 14, versículo 7, ele é o caminho, verdade. Vai ser por ele. A gente só vai sentar no trono com ele. Não é que todo mundo vai sentar no colo de Jesus, irmão. Vamos fazer essa analogia aqui não, misericórdia. O que o texto está querendo dizer é que nós conseguimos estar em Deus por causa de Jesus. Então não é pelo amanhã, não é pelo frio, não é pela chuva. Amém? Você que já estão aqui nessa noite, compre um guarda-chuva, irmão. Ame ao Senhor. Não perca culto, não. Eu não gosto nem de estar ensinando isso aqui ao vivo, não gosto nem de estar ensinando dia de domingo isso, porque que se converteu, que já deu a sua vida para Jesus, queima em amar o Senhor, não quer estar longe dele. Então precisamos entender, é inverno, é frio, é chuva, vai molhar o sapato, calça a sandália, importante é você estar aqui. Você não vai estar com cabelo de prancha, você não vai estar com creme, meu irmão, isso não vai levar para a salvação. Quem vai para a salvação é você. Amém? Se meu cabelo estiver grande, eu raspo. Não tem problema não. Eu sei que é liso, mas eu raspo. Importante é eu entrar, meu irmão. Importante é eu estar na mesa do rei. Importante é estar na mesa do banquete. Importante é participar nesse ajuntamento com ele. Feche seus olhos, eu queria orar por você, amém? Jesus, eu te peço nessa noite, com simplicidade e humildade, bate de novo em nossos corações. Essa é a porta que todos os dias o Senhor bate, mas bate sensivelmente, Senhor. Bate lá no profundo do que nós precisamos mudar nossas rotas, porque a mesa do banquete está preparada, mas sem decisão ninguém vai sentar na mesa. Ensina cada um de nós nessa noite a fortalecermos nossos músculos espirituais, a entender, Senhor, que a necessidade é de nós estar no Senhor e não do Senhor estar em nós.
flua nesse ambiente. Cura que tem que ser curado, Senhor. Físico, almático, mas que seja curado. Mas que cada um decida no seu coração, porque a decisão é individual, não é coletiva, que o Senhor é suficiente. Assim como aquela mulher entrou na casa, disse: irmão, quebrou o nardo. Assim também como aquela mulher ia ser apredejada. Eles clamaram quem era o Messias. O Senhor disse: eu sou a porta, eu sou o Messias. E aquela mulher não foi apredejada. Assim quando o Senhor se encontrou com a viúva de Naim, o Senhor disse: eu sou o Senhor. A morte, quando se bate com a vida, ela volta a viver. Oh, Jesus. Se levanta os Elias. Se levanta as Esther. Se levanta os Gaditas, Senhor do Senhor. Se levanta decidido. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa do meu passado, importa o que eu estou vivendo agora. Eu quero sentar na mesa do banquete, eu quero estar com o Senhor, eu quero beber e aceiar com o Senhor naquele momento. Eu quero olhar nos seus olhos e ver o teu sorriso e dizer: valeu a pena, Alex, valeu a pena a igreja, valeu a pena você participar do corpo, para compreender que a mesa revela quem eu sou. E naquele grande dia, nós vamos olhar Ele face a face, nós vamos ver Ele face a face, nós vamos saber verdadeiramente qual é a face de Jesus. Porque da decisão. Quem tem decisão tem destino. Quem tem destino vai sentar na mesa, vai comer na mesa do Senhor, vai beber na mesa do Senhor. A única coisa que Ele vai te dizer é: viu que valeu a pena? Viu que valeu a pena? Se você ouvisse todo mundo dizendo que está chovendo, que está fazendo frio, você pode pegar uma gripe, mas eu sou o autor e consumador de toda a alma vivente da terra. Então vai ser prazeroso chegar na mesa, ver Ele dizendo: vem e goza no paraíso, vem, come e bebe, porque aqui agora você não sentirá mais fome, você não sentirá mais sede, porque eu te saciarei constantemente na eternidade.